Muitas das coisas que consideramos básicas hoje só existem graças a grandes invenções que mudaram a história da humanidade. Cada invenção teve um impacto gigantesco na forma como vivemos, e algumas delas literalmente salvaram milhões de vidas. No vídeo de hoje, vamos te mostrar as 10 invenções mais importantes de todos os tempos, explicando como elas transformaram o mundo e por que são tão essenciais. Tenho certeza de que a número 1 vai te surpreender. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem comigo nessa viagem pela história. 10. Arado. O arado foi uma das primeiras invenções que revolucionou a agricultura. Antes dele, os seres humanos cultivavam a terra manualmente, utilizando ferramentas rudimentares, o que tornava o processo de plantio lento e ineficiente. O primeiro arado era basicamente um pedaço de madeira puxado por animais, como bois e cavalos, permitindo que o solo fosse revolvido e aerado antes do plantio. Com isso, a produtividade aumentou, tornando possível alimentar populações maiores. Essa invenção permitiu que sociedades nômades se estabelecessem e formassem aldeias, cidades e civilizações. Com o tempo, o arado evoluiu, sendo aprimorado com lâminas de metal e posteriormente motores mecânicos. Essa inovação foi essencial para o crescimento das civilizações antigas, como as da Mesopotâmia e do Egito, e continua sendo fundamental para a agricultura moderna. 9. Bússola. A bússola é um instrumento essencial para a navegação, pois permite determinar a direção com base no campo magnético da Terra. Ela foi inventada pelos chineses por volta do século II a.C., utilizando uma agulha magnetizada que sempre aponta para o norte. Antes da bússola, os navegadores dependiam das estrelas, do Sol e de pontos de referência terrestre, o que tornava as viagens arriscadas e limitadas às costas. Com a bússola, foi possível explorar mares desconhecidos com mais segurança, impulsionando o comércio, as descobertas geográficas e a globalização. Durante a Idade Média, os europeus aprimoraram a bússola, permitindo que navegadores como Cristóvão Colombo e Vasco da Gama realizassem grandes viagens oceânicas. Sem essa invenção, a expansão marítima e a conexão entre diferentes continentes teriam sido muito mais lentas. 8. Roda. A roda é uma das invenções mais fundamentais da história da humanidade. Essa simples estrutura circular revolucionou o transporte, a agricultura e a indústria. Antes da roda, deslocar cargas pesadas era extremamente difícil e dependia de força humana ou animal. Com sua invenção, foi possível construir carruagens, carroças e mais tarde veículos motorizados. No início, a roda era usada principalmente em cerâmica, ajudando na produção de vasos e utensílios. Com o tempo, passou a ser aplicada em transportes, permitindo viagens mais longas e rápidas, e se impulsionou o comércio entre civilizações, facilitando trocas de bens, cultura e conhecimento. Além do transporte, a roda também foi essencial para a engenharia. Ela permitiu a criação de sistemas mecânicos complexos como engrenagens, roldanas e mecanismos de relógios. Sem a roda, muitas máquinas modernas simplesmente não existiriam. Hoje, a roda continua sendo indispensável desde bicicletas e carros até trens e aviões. Sua utilidade vai muito além do que seus criadores antigos poderiam imaginar. Sem ela, o desenvolvimento da civilização teria sido muito mais lento e difícil. 7. Motor a combustão interna. O motor a combustão interna transformou a energia dos combustíveis fósseis, como gasolina e diesel, em movimento mecânico. Essa invenção foi um marco para a revolução industrial e a modernização dos transportes. Antes do motor a combustão, os meios de transporte eram limitados a cavalos, carruagens e locomotivas a vapor. Com a criação desse motor, surgiram os automóveis, tornando a locomoção mais rápida e acessível. Além disso, essa tecnologia foi aplicada em aviões, navios e motocicletas, encurtando distâncias e conectando o mundo de forma sem precedentes. A produção em massa de carros, iniciada por Henry Ford no início do século XX, tornou os veículos acessíveis à população, transformando radicalmente a mobilidade urbana. Hoje, os motores a combustão ainda são amplamente usados, mas há uma transição para motores elétricos mais sustentáveis. 6. Imprensa. A imprensa foi uma das invenções mais revolucionárias da história da humanidade. Criada por Johannes Gutenberg no século XV, essa tecnologia permitiu a produção em massa de livros, tornando o conhecimento acessível ao público muito maior. Antes da imprensa, os livros eram copiados manualmente por monges ou escribas, um processo extremamente lento e caro. Isso limitava o acesso à educação e à informação apenas às elites.
Com a invenção dos tipos móveis de metal, Gutenberg conseguiu imprimir livros rapidamente e em grande quantidade. O primeiro livro impresso em larga escala foi a Bíblia de Gutenberg, que se tornou um símbolo da nova era de conhecimento. A imprensa permitiu a disseminação de ideias e foi um dos principais fatores para o avanço do renascimento, da reforma protestante e da revolução científica. O impacto dessa invenção foi imenso. As pessoas passaram a ter mais acesso a livros, jornais e panfletos, promovendo um grande avanço na alfabetização e na educação. Além disso, a imprensa ajudou a espalhar novas ideologias e impulsionou revoluções políticas e sociais, como a Revolução Francesa. No século XIX, com o aprimoramento das técnicas de impressão, surgiram os jornais de grande circulação que mudaram a forma como as pessoas se informavam sobre o mundo. No século XX, a imprensa evoluiu para revistas, publicações científicas e mais tarde para a era digital com e-books e sites de notícias. Sem a imprensa, a disseminação do conhecimento teria sido muito mais lenta, e a evolução da ciência, da política e da sociedade como um todo teria sido profundamente impactada. 5. Telefone. O telefone, inventado por Alexander Graham Bell, foi um grande avanço na comunicação, permitindo a transmissão instantânea da voz a longas distâncias. Antes dele, as mensagens eram enviadas por cartas ou telégrafos, o que levava tempo e limitava a interpretação entre pessoas. Com o telefone, a comunicação tornou-se mais eficiente, facilitando negócios, emergências e relações pessoais. No século XX, a invenção evoluiu para telefones móveis e posteriormente para os smartphones, que hoje integram múltiplas funções, como acesso à internet e redes sociais. O impacto do telefone na globalização e na sociedade moderna é imenso, conectando pessoas de qualquer lugar do mundo em segundos. 4. Computador. Os primeiros computadores foram criados para resolver cálculos matemáticos complexos, sendo usados principalmente em guerras e pesquisas científicas. No entanto, com o avanço da tecnologia, eles se tornam cada vez menores, mais poderosos e acessíveis. Hoje, os computadores são essenciais em praticamente todas as áreas, desde a medicina até a indústria do entretenimento. A invenção dos microprocessadores permitiu a criação de computadores pessoais, que mudaram a forma como trabalhamos, estudamos e nos comunicamos. Atualmente, os dispositivos móveis, como tablets e smartphones, também são computadores compactos, tornando essa tecnologia onipresente na vida cotidiana. 3. Internet. A internet surgiu inicialmente como um projeto militar nos Estados Unidos da América, chamado de ARPANET, para conectar bases e universidades. Com o tempo, expandiu-se para o uso comercial e doméstico, revolucionando a comunicação, o comércio e o acesso à informação. Hoje, bilhões de pessoas utilizam a internet para estudar, trabalhar e interagir. Ela possibilitou o surgimento das redes sociais, do comércio eletrônico e do armazenamento em nuvem, transformando profundamente a sociedade. A internet continua evoluindo com novas tecnologias como inteligência artificial e blockchain e se tornou indispensável no mundo moderno. 2. Vacinas. A primeira vacina foi criada por Edward Jenner para combater a varíola, uma doença mortal na época. Ao perceber que pessoas que tinham contato com vacas infectadas não contraíam a varíola, Jenner desenvolveu um método para imunizar as pessoas. Desde então, as vacinas têm salvado milhões de vidas, prevenindo doenças como sarampo, poliomielite, gripe e Covid-19. A vacinação em massa erradicou doenças fatais e aumentou a expectativa de vida da humanidade. Sem as vacinas, muitas epidemias teriam causado devastação global. 1. Escrita. A escrita é considerada a maior invenção da humanidade, porque permitiu o registro do conhecimento e a comunicação através do tempo. Criado pelos sumérios, a escrita cuneiforme foi o primeiro sistema formal de escrita. Com o tempo, outros sistemas surgiram, como os hieróglifos egípcios e o alfabeto grego. A escrita permitiu o desenvolvimento de leis, literatura, ciência e registros históricos. Sem ela, não haveria livros, educação formal, contratos ou a transmissão do conhecimento entre gerações. É a base da civilização moderna. E aí, qual dessas invenções você acha que teve o maior impacto na humanidade? A verdade é que todas essas invenções mudaram o mundo como o conhecemos hoje. Sem elas, nossa sociedade seria completamente diferente. Então, se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, clicar no sininho e também compartilhar com seus amigos para a divulgação do canal. Agradeço demais toda a colaboração que vocês têm trazido com o like, toda a colaboração que vocês têm trazido com as suas visualizações e digam aqui se vocês têm gostado do conteúdo do canal. Sempre deixe nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima!